a única pessoa já pré-anunciada. A história está repleta de homens que alegaram ter vindo de Deus, ou que eram deuses, ou que portavam mensagens divinas. Buda, Maomé, Confúcio, Cristo, Lao Tse e milhares de outros, até a pessoa que, hoje mesmo, fundou uma nova religião. Cada um deles tem o direito de ser ouvido e levado em consideração. No entanto, como é necessário um parâmetro externo e fora daquilo que está sendo mensurado, alguns testes permanentes devem estar disponíveis para todos os homens de todas as civilizações e em todas as épocas, pelos quais se possa decidir se algum desses requerentes, ou todos eles, tem fundamento no que alegam. Esses testes são de dois tipos: razão e história. Razão porque todos a têm, mesmo os que não têm fé. História porque todos nela vivem e devem saber algo a seu respeito. A razão prescreve que se algum desses homens verdadeiramente veio de Deus, o mínimo que Deus poderia fazer para amparar essa alegação seria pré-anunciar sua vinda. Os fabricantes de automóveis anunciam aos consumidores quando chegará o novo modelo. Se Deus enviou alguém de sua parte, ou se ele próprio veio com uma mensagem de importância vital para todos os homens, pareceria razoável que, primeiro, ele deixasse os homens saber quando o seu mensageiro viria, onde nasceria e onde viveria, que doutrina ensinaria, que inimigos faria, que programa adotaria para o futuro e de que maneira morreria. À medida que o mensageiro se conformasse a esses anúncios, poderíamos julgar a validade de sua alegação. A razão também nos assegura que, se Deus não fez isso, então nada impediria que qualquer impostor aparecesse na história e dissesse, abre aspas, veio de Deus, ou um anjo apareceu para mim no deserto e deixou-me esta mensagem, fecha aspas. Em casos como esse, não existiria um modo objetivo, histórico, de testar o mensageiro. Para isso, haveria apenas a sua palavra e, é claro, ele poderia estar errado. Se um visitante de um país estrangeiro chegasse ao Brasil e dissesse ser diplomata, o governo pediria o passaporte e outros documentos que atestassem se ele representava determinado governo. Os documentos precisariam ter data anterior à sua chegada. Se tais provas de identificação são pedidas a representantes de outros países, a razão certamente deverá exigi-las de mensageiros que alegam ter vindo de Deus. Para cada motivo do requerente, a razão pergunta: que registro havia antes do seu nascimento de que você viria? Com esse teste, podemos avaliar os requerentes. E neste estágio preliminar, Cristo não é maior que os outros. Sócrates não teve ninguém para predizer-lhe o nascimento. Ninguém preanunciou Buda e sua mensagem ou disse o dia em que se sentaria debaixo da árvore. Confúcio não teve registrado o nome da mãe e o local de nascimento. Nem isso fora dado aos homens séculos antes que ele aparecesse, de modo que, quando surgisse, os homens soubessem que era um mensageiro de Deus. Entretanto, com Cristo foi diferente. Por conta das profecias do Antigo Testamento, sua vinda era esperada. Não existiam profecias a respeito de Buda, Confúcio, Lao Tse, Maomé ou qualquer outro, mas existiam profecias a respeito de Cristo. Os outros simplesmente vieram e disseram, abre aspas, eis-me aqui, acredite em mim, fecha aspas. Eram, portanto, apenas homens entre os homens, e não o divino no humano. Só Cristo,
cruzou essa linha ao dizer: buscai os escritos do povo judeu e a história narrada pelos babilônios, persas, gregos e romanos. Por ora, os escritos pagãos e até o Antigo Testamento podem ser considerados apenas como documentos históricos, não como obras inspiradas. É verdade que as profecias do Antigo Testamento podem ser mais bem compreendidas à luz do seu cumprimento. A linguagem da profecia não tem a exatidão da matemática. Ainda assim, se examinarmos cuidadosamente as várias correntes messiânicas do Antigo Testamento e compararmos o quadro resultante com a vida e obra de Cristo, podemos duvidar de que as antigas profecias apontam para Jesus e para o reino que ele instituiu? A promessa de Deus aos patriarcas de que por intermédio deles as nações da terra seriam abençoadas, a profecia de que a tribo de Judá seria a maior entre as outras tribos hebraicas até a vinda daquele a quem todas as nações obedeceriam. O fato estranho, mas inegável, de que na Bíblia dos judeus de Alexandria, a Septuaginta, encontramos profetizado de maneira clara o nascimento virginal do Messias. A profecia de Isaías 53 a respeito do sofredor paciente, o servo do Senhor, que entregaria sua vida como oferta expiatória pelas ofensas do povo. As perspectivas do reino glorioso, eterno da casa de Davi. Em quem, senão em Cristo, essas profecias foram cumpridas? Do ponto de vista estritamente histórico, há uma singularidade que põe o Cristo à parte dos fundadores de todas as outras religiões. E, uma vez que o cumprimento dessas profecias ocorreu historicamente na pessoa de Cristo, não só cessaram todas as profecias em Israel, mas houve a suspensão dos sacrifícios quando o verdadeiro Cordeiro Pascal foi imolado. Voltemos ao testemunho pagão. Tácito, ao falar para os antigos romanos, disse, abre aspas, as pessoas, em geral, são convencidas pela fé nas antigas profecias de que o Oriente deve triunfar e que da Judéia há de vir o Messias e o Senhor do mundo. Fecha aspas. Suetônio, no relato sobre a vida de Vespasiano, descreve da seguinte maneira a tradição romana, abre aspas, era crença antiga e invariável em todo o Oriente que, por profecias indubitavelmente acertadas, os judeus fossem alcançar o poder supremo. Fecha aspas. A China tinha a mesma expectativa, mas por estar do outro lado do mundo, acreditava que o grande homem sábio nasceria no Ocidente. Os anais do Império Celestial apresentam a seguinte afirmação, abre aspas, no 24º ano de Zhou Wang, da dinastia de Zhou, no 8º dia da 4ª lua, apareceu no sudoeste uma luz que iluminou o palácio do rei. O monarca, atingido por seu esplendor, interrogou os sábios. Apresentaram-lhe livros em que esse prodígio significava o aparecimento de um grande santo do Ocidente, cuja religião seria introduzida em seu país. Fecha aspas. Bom, vamos ficando por aqui com o que apresentamos até o momento. No próximo programa, nós vamos dar continuidade a este tema, onde vamos apresentar a percepção dos gregos, dos magos do Oriente e também dos filósofos da Antiguidade, para compreendermos melhor as profecias que apontam de maneira clara e objetiva para a única pessoa pré-anunciada na história da humanidade, ao qual chamamos Jesus Cristo. Você é convidado a acompanhar conosco.